ver a lista de participantes. Isso. Tá. Então, na aula passada já vimos uma revisão rápida sobre as funções trigonométricas, já vimos as identidades trigonométricas, já vimos as derivadas das funções trigonométricas, que estão dadas pela essa tabela. Para só memorizar, é bom lembrar que todas as funções trigonométricas, começando com a letra CO, tem derivada como sinal negativo. E também já vimos uma introdução sobre a regra cadeia, já vimos alguns exemplos. Nessa aula, eu vou dar uma revisão de novo sobre a regra de cadeia, fazemos vários exemplos nesse assunto, depois vou introduzir derivação implícita, e se dá tempo, vamos ver a derivada das funções trigonométricas inversas. Então, vamos começar da regra de cadeia. A regra de cadeia está dizendo que se tiver a composta de duas funções deriváveis, então, como podemos derivar de uma função composta? Para derivar de uma função, precisamos, por exemplo, no ponto de x, temos composta da função de f ou g. Primeiro, tem que saber que g de x deveria ser derivável em ponto de x e f, que é a função de fora, deveria ser derivável no ponto de g de x. Então, enfim, podemos dizer que a composta dessas duas funções é derivável no ponto de x. Como podemos derivar? Realmente, a derivação da função composta é um produto das derivadas. O produto da derivada da primeira função, ou função de fora, que vai ser f, avaliada na função de dentro, derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, multiplicada por derivada da função de dentro. Então, essa é a regra da cadeia. Podemos denotar com notação de Lagrange assim, ou podemos usar a notação de Leibniz. Para a notação de Leibniz, vocês podem nomear a função de dentro como uma função U, que é uma variável dependente da variável de x, e dizemos que d de y, d de x é igual a d de y, d de u, multiplicado por d de u, d de x. Pela notação de Lagrange ou pela notação de Leibniz, se calculamos a regra de cadeia, sempre tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos ver pelo exemplo. Dado duas funções, o gráfico de duas funções f de x e g de x, nem de todos os números no domínio deles, eles não são realmente sempre deriváveis. Por exemplo, aqui, a função f não é derivável. Ou aqui. Ou para a função de g, porque aqui temos quina. Então, a inclinação da reta tangente, o lado à direita e o lado à esquerda, são diferentes. O limite pela definição de derivada não existe. Limites laterais existem, mas limite mesmo não existe. Então, algumas perguntas podem ser feitas assim. Vamos considerar a composta dessas duas funções, f e g, e introduzimos as funções novas, como a função u, que é composta de f ou g, função de v, é a função g ou f, a função de w, que vai ser composta da função de f por ele mesmo. Então, vamos primeiro observar qual vai ser o valor da derivada u' de 1. Então, já que vimos pelo teorema de regra de cadeia, vamos primeiro procurar saber qual vai ser u' de 1, ou seja, qual vai ser a derivada de u' de 1. Isto vai ser
pela regra de cadeia, derivada da função de fora, que vai ser função f, evaluada na função de dentro, que vai ser a função de g de x, e que aqui queremos calcular para x igual a 1, então g de 1, multiplicada por derivada da função de g. Então, derivada da função dentro, que vai ser a função g aqui, evaluado no ponto 1. Já que sabemos a derivada dessa função naquele ponto, no ponto de x, sempre está dizendo a inclinação da reta tangente, então basta saber que qual é a reta tangente, por exemplo, sobre a função g no ponto x igual a 1. A função g no ponto x igual a 1, esse é o ponto correspondente sobre o gráfico de g. A reta tangente vai ser a mesma reta da função g de x aqui. Então, a inclinação da reta tangente vai ser a mesma inclinação dessa reta. Vamos calcular, então, a inclinação dessa reta vai ser a inclinação desse ângulo. Considerando esse triângulo, realmente nós queremos saber a tangente desse ângulo, que vai dar a derivada de g no ponto de x igual a 1. Então, isso vai ser, já sabemos que a tangente vai ser o lado oposto sobre o lado adjacente. Então, vou escrever aqui. Deixa eu escrever em cima. G' de 1 vai ser 3 sobre 1. Ou seja, vai ser número 3. E agora, devemos... Esse não é derivada. Devemos agora considerar o valor de g de 1 e precisamos saber a derivada de f' no g de 1. Mas g de 1 tem valor igual a 3. Então, precisamos procurar f' de 3. Ô, professora, a derivada não é menos 3, não? Ah, desculpa, sim. Sim. A derivada é menos 3. Isso. Vai ser menos porque a inclinação é negativa aqui. Isso. F' de 3 vai ser... Vamos procurar o número 3. Vamos procurar o ponto correspondente sobre o gráfico da função. Vai ser esse ponto. Então, a inclinação da reta tangente é que vai ser a inclinação da reta da função f mesmo. Essa inclinação vai ser igual 1, 2, ok. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 1 sobre 5. Professora, como a derivada é menos 3, não seria no ponto menos 3 ali da função f, em vez de ser no ponto 3? Não, porque tem que avaliar no g de 1. Não no g' de 1. Ah, verdade. Então, pela regra de Perdão. cadeia, então só consideramos g de 1. G de 1 vai ser o valor da função de g1 é número 3. Então, tem que calcular a derivada no ponto de x igual a 3. No x igual a 3, de novo, a inclinação é negativa e a reta tangente vai ter menos 1 sobre 5, vai ser a inclinação da reta tangente no ponto de x igual a 3 para f. Então, o linha de 1 vai ser o produto do menos 3
multiplicada por menos 1 sobre 5, enfim, vai ser 3 sobre 5. Da mesma maneira, nós podemos calcular outras derivadas. Por exemplo, aqui, v de x, a v' de x, que queremos saber v' de 1, porque não tenho expressão, eu vou me economizar. Então, v' de 1, pela regra de cadeia, pode ser escrita como derivada da função de fora, que aqui é função g, avaliada na função de dentro, que vai ser função f, mas no ponto x igual a 1, produto com derivada da função dentro, que aqui é função f, avaliado no ponto x igual a 1. Então, aqui precisamos saber f' de 1. Então, f' de 1 vai ser o ponto x igual a 1, considerando aqui, o ponto vai ser, o ponto 1 é 2 sobre o gráfico da função f. A inclinação da reta tangente é positivo e vai ser o número 1, 2, 3, 4 sobre 2. Então, a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 1 para a função f vai ser 1, 2, 3, 4, 4 sobre 2, ou seja, vai ser o número 2. Agora, f de 1 tem valor igual a 2. Logo, precisamos, para continuar nossa calculação, calculamos g' no ponto x igual a 2. Então, g' é 2. Vamos ver, x igual a 2, mas g' de 2 não existe. Aqui. Porque esse ponto é o ponto que é um ponto de quina, um ponto que g não é derivável. Por isso, nós dizemos que realmente essa derivação não existe. Porque pela regra de cadeia, deveria ser, nós dizemos que é derivável, a função composta é derivável quando que g seja derivável no ponto de f de x, que aqui não é. Logo, escrevemos aqui, não existe. Pela essa razão. Então, vamos calcular W'1. W' é 1. De novo, temos composto estas funções. Precisamos considerar a função de fora, que é a função g. Então, a derivada da função de g, avaliada no g de 1, multiplicado por g' e 1. Logo, g' de 1, que já calculamos, temos aqui. G de 1, que é o número, g de 1 é o número 3, então precisamos calcular g' de 3. O que falta aqui? Então, isto vai ser igual a menos 3 multiplicado por g' de g de 1, que vai ser o número 3. G' de 3 vai ser esse ponto x igual a 3, esse é o ponto de g de 3. Precisamos de saber a inclinação da reta tangente nesse ponto, que vai ser exatamente igual a 1, 2, 3, 3 sobre 5. É positivo, então vai ser menos 9 sobre 5. Então, enfim, esse valor vai ser menos 9 sobre 5. Isso. Então, esse é só para obter o conceito da regra de cadeia e como funciona.
para calcular derivadas. Mas, enfim, já vimos que a regra de cadeia pode ser combinada com outras regras das derivações. Por exemplo, pela regra de potência e regra de cadeia, nós podemos considerar a derivada de uma função elevada de um número real. Por exemplo, o número real n. Então, pela regra de cadeia, isto pode ser escrito como n u elevado a n menos 1 dd de x. Quando que u seja uma função em termos de variável de x. Então, por exemplo, já vimos como podemos calcular essa função y. Essa é uma combinação, uma composta da função de 4 menos 3 mais 3 de x elevado a 1 sobre 2. Então, para calcular a derivação dessa função, que é composta de duas funções, podemos usar essa regra. Já podemos escrever que y' pela notação de Lagrange pode ser considerada como uma função. Deixa eu vou escrever pela notação de Leibniz. Eu vou escrever aqui esse como uma função u, que u vai ser 4 mais 3x. Eu vou considerar essa função como a função y igual a u elevado a 1 sobre 2. Então, d de u, d de x deveria ser igual a d de y, d de x pode ser escrito como d de y, d de u, multiplicado d de u, d de x. Então, d de y, d de u vai ser, pela regra de potência igual a 1 sobre 2, u elevado a menos 1 sobre 2, multiplicado por derivada de função dentro, que é a função 4 mais 3 de x. Então, vai ser 3. Depois substituímos, avaliamos no u como 4 mais 3x, então escrevemos 3 sobre 2, o radical de 4 mais 3x. Por exemplo, aqui temos uma composição das duas funções trigonométricas. Agora queremos usar a regra de cadeia, combinando com as regras de derivações das funções trigonométricas para calcular a derivação dessa função composta. Então, considerando esse como a função y, então y' vai ser a derivada da função de fora, que vai ser a função tangente, que a derivada da função tangente é secante elevado a 2, avaliado na função dentro, que é a função de seno de x, multiplicado por derivada da função dentro, que vai ser derivada da seno de x, que já sabemos é cosseno de x. Para outro, temos o cosseno de A3 mais x3. Temos função de fora, que vai ser a função de cosseno. É uma função dentro, A3 mais x elevado a 3. Então, para calcular y', precisamos primeiro derivar função de fora, derivada da função de cosseno é menos de seno, avaliada na função de dentro, A3 mais x elevado a 3, multiplicada por derivada da função de dentro, que vai ser 3x elevado a 2. Ok. E agora vamos ver outra função. Temos produtos das funções que também são compostas das funções polinômias com funções potências. Agora queremos usar a regra de cadeia para calcular a derivada dessa função. Como que vocês perceberam, então, aqui
sempre não só existe uma função, pode ser composta das várias funções, várias operações algébricas que nós podemos usar para a derivada de uma função. Por exemplo, aqui temos produto, logo deveria usar a regra do produto de derivada, usamos a regra de cadeia para calcular cada parte da derivada. Por exemplo, precisamos de saber a derivada de 2 de x menos 3 elevado a 4 d de x multiplicado por x2 mais x mais 1 elevado a 5 mais, pela regra do produto, a multiplicação de 2 de x menos 3 elevado a 4 por d de x2 mais 1 mais x elevado a 5 d de x. Esta aqui é pela regra de produto. Agora queremos usar a regra de cadeia para calcular a primeira derivada. Então, temos uma composta das funções, potências e polinômios. O que podemos escrever? Pela regra de cadeia, isso vai ser 4 vezes de 2 de x menos 3 elevado a 3, produto por função dentro, que vai ser 2 de x, a derivada da função de dentro, que vai ser 2. Tudo multiplicado por x2 mais x mais 1 elevado a 5, mais. E agora, queremos usar a regra de cadeia para calcular essa derivada. De novo, essa é uma combinação, combinando a regra de cadeia, a regra de potência. Podemos considerar u elevado a 5, quando que u seja a função polinomial x elevado a 2 mais 1 mais x. Então, pela regra de potência, já sabemos que isso é igual a 5 vezes por u elevado 5 menos 1, que seja o número 4, produto com a derivada da função dentro, que vai ser 2 de x mais 1. Então, o resto vai ser uma calculação e simplificação algebricamente. Então, podemos considerar 2 de x menos 3 elevado a 3 multiplicado por x2 mais 1 mais x elevado a 4, tudo por 8, x2 mais 8x mais 8, mais 10x mais 5, multiplicado por 2x menos 3. O resto vai ser uma calculação que vocês podem simplificar algebricamente essa expressão, mas a ideia é que primeiro usamos a regra de produto, combinamos com a regra de cadeia. Às vezes, temos potência de uma função quociente. De novo, cada caso precisa usar, por exemplo, aqui queremos usar a regra de potência combinando com a regra quociente, usando a regra de cadeia. Para calcular a derivada de f' de s aqui, podemos escrever isso como u elevado a 1 sobre 2, quando que u seja o quociente de S2 mais 1 sobre S2 mais 4. Agora, a derivada em termos de S vai ser derivado de função f em termos de u, que vai ser 1 sobre 2 o radical u, multiplicado por derivada de função dentro, ou seja, derivada da função u em termos de, em relação a S. Então, a derivada da função u em relação a S, que vai ser a regra de quociente. O que temos aqui? Temos a derivada de numerador multiplicada por S2 mais 4, e menos a derivada de denominador, que vai ser 2S, multiplicada por S2 mais 1,
sobre o denominador elevado a 2. Então, podemos escrever, podemos simplificar algebricamente 2 do radical S2 mais 1. Eu posso escrever em cima. S2 mais 4. Aqui temos 2S3 e 2S3. Esses dois ficam reduzidos. O que falta aqui vai ser 8S menos 2S sobre S2 mais 4 elevado a 2. Logo, o que falta aqui vai ser... Eu posso escrever aqui como 8S menos 2S é 6DS. E simplificamos assim, falta 3S em cima. O radical de S2 mais 1 multiplicado por S2 mais 4 elevado a 3 sobre 2. É quase. Então, a derivada dessa função vai ser nessa forma. Deixa eu ver. Aqui temos o produto, a potência de uma função quociente. Então, podemos considerar, por exemplo, a função U como a função V sobre V3 mais 1. E usamos a mesma maneira, considerando D de F, D de V, como a multiplicação de D de F por D de U, é D de U, D de V. Então, de novo, temos regra de potência, combinando com a regra de quociente, a regra de cadeia. Podemos escrever aqui como 6, U elevado a 5, multiplicado por derivada da função U, que vai ser derivada do quociente. De novo, temos V3 mais 1 menos 3V elevado a 3 sobre V3 mais 1 elevado a 2. Então, só precisamos substituir o valor de U. Então, elevado a 5, multiplicado por menos 2V3 mais 1 sobre V3 mais 1 elevado a 2. Depois tem que simplificar essas expressões algebricamente. Eu já desenhei aqui a função f, é a função de derivada de f aqui. A função de f, essa função azul, é a função obtida aqui como d de f é laranja. Então, para ver que realmente se nossa calculação é correta, sempre podemos usar uma calculadora gráfico para ver que se realmente essas duas gráficos são um é derivada do outro. Aqui parece que é certo, porque essa função, que é função de f, nesse intervalo é uma função crescente. Então, a função laranja deveria ficar em cima do eixo de x. Mas aqui nesse intervalo de menos 1 até infinito, é uma função decrescente. Então, a função de f' deveria ficar embaixo do eixo de x. Outra coisa é que essa função tem reta assíntota horizontal y igual a 0. Isto implica que a função derivada deveria ter a reta assíntota horizontal aqui, y igual a 0. Aí as retas tangentes que ficam cada vez vertical,
quando que ficamos próximo do número menos 1, o lado da direita é o lado da esquerda, realmente implica esse comportamento de F' perto do número, no próximo do número menos 1. Então, parecia que nossa calculação está certa, sem problema. Outro exemplo. Vamos considerar esse exemplo. Y' é igual. Agora temos regra do produto, combinando com regra de cadeia com a derivada das funções exponenciais. Então, primeiro usamos a regra do produto. Para y' vai ser a derivada da primeira função multiplicada por segunda função, mais derivada da segunda função multiplicada por primeira função. Então, temos essa. Para calcular essa derivação, usamos a regra de cadeia. Primeiro, podemos considerar U como função menos 1 sobre x. Eu vou considerar D de y. Não é y. Porque y. Eu vou chamar esse D de E elevado a menos 1 sobre x. D de x pode ser escrita como D de E1 menos, que realmente vai ser D elevado a 1, D de 1 multiplicado a D de 1, D de x. Aqui já sabemos que a derivada da função exponencial natural é igual a ele mesmo, multiplicado por a derivada da função de u em relação a x, que vai ser o número mais 1 x elevado a menos 2, porque podemos considerar esse menos de x elevado a menos 1. Logo, vai ser x elevado a menos 2 elevado a menos 1 sobre x. Então, enfim, posso reescrever y', vai ser 2 de x elevado a 1 menos 1 sobre x, mais x elevado a 2 multiplicado por essa derivação, vai ser x elevado a 2 multiplicado por x menos 2, vai ser x elevado a 0, que é igual a 1, o resto vai ser elevado a menos sobre x. Lembramos que já vimos pela regra de mudança da base de qualquer função exponencial, aqui com base positiva, sempre nós podemos considerar, porque a função exponencial natural e o logaritmo são inversos, então eu posso escrever esse sempre como e elevado a ln de a elevado a x. Então, qualquer função exponencial pode ser considerada uma função exponencial natural, desta maneira. Então, já sabemos que a derivada pela regra de cadeia, usando a regra de cadeia, vimos na aula passada que a derivada de a elevado a x pode ser escrita de e elevado de mesmo valor multiplicado por a derivada de ln de a elevado a x. Que isso pode ser escrito como x multiplicado por ln de a, então a derivada só vai ser o coeficiente que seja ln de a. Então, pela dessa regra, vamos fazer a derivada dessa função 2 elevado a seno de p de x. Vamos ver como podemos fazer. Y' vai ser igual. Eu vou considerar esse como 2 elevado a 1, quando que u seja o seno de p de x. Então, posso dizer que tenho a regra de cadeia aqui, eu posso escrever d de y, d de u, multiplicado por d de u, d de x. Então, d de y, d de u vai ser 2 elevado a u, multiplicado por ln 2. Agora, a derivada de u em termos de x é a derivada do seno composto da função p de x. Então, vai ser, de novo, a regra de cadeia. A derivada do seno, que é o cosseno,
é avaliado no P de x e multiplicado por derivado de P de x, que só vai dar o coeficiente P. Então, enfim, essa derivada vai ser igual P ln 2 elevado do seno de P de x multiplicado por o cosseno de P de x. P de x. Por exemplo, vamos considerar assim, as funções um pouco complicadas. Então, temos compostas, descompostas, descompostas. Então, as funções, mais regra de cadeia, dá para usar sempre. Consideramos a função que fica fora, derivamos, avaliamos com todas as funções dentro. Depois procuramos outra função de fora, avaliamos com todas as funções dentro dela. E continuamos assim até que terminamos. Aqui nós podemos escrever y como o seno de e elevado de seno de t elevado 2, todos elevado a 2. Então eu posso considerar essa função como função u. Posso considerar a função dentro e elevado de seno t elevado a 2 como a função v. Eu vou considerar o v como e elevado de seno de t elevado a 2. Eu posso considerar, por exemplo, h como função de seno de t elevado a 2. Enfim, temos a função de seno de t. Então, como que podemos derivar? Nós derivamos a função que fica, ou a função fora. A função fora de todos é a função 1 elevado a 2. Então, d de y, d de t, vai começar d de y, d de u, que vai ser 2, 1 elevado a 2 menos 1, que vai ser 1, multiplicado por d de u, por d de t. Mas d de u e d de t pode ser considerada como derivada da função de seno. Então, 2, u, derivada da função seno, que vai ser o cosseno, avaliada da função dentro, que vai ser e elevado do seno de t elevado a 2, multiplicado pela regra de cadeia, multiplicado por derivada da função dentro. A função dentro aqui é e elevado de seno de t elevado a 2. De novo, temos 2 vezes de u, o cosseno aqui, de e elevado de seno de t elevado a 2. Queria usar a regra cadeia para essa derivada. A derivada da função exponencial, já sabemos que é ele mesmo. Avaliada na função dentro, que é a função de seno 2 de t, multiplicada por derivada da função dentro, que é seno de t elevado a 2, de novo temos que usar a derivada composta com a potência, combinando a regra de potência, seno de t, multiplicado por derivada da função seno, que seja derivada da função dentro, que é o cosseno de t. Então, a derivada dessa função, enfim, vai ser S. Lembrando que devemos escrever, em vez de 1, o valor do seno de e elevado a seno t elevado a 2. Então, esse vai ser a derivada dessa função.
Vamos ver um exemplo mais complicado, que temos compostas das funções potências e funções trigonométricas. Vamos calcular. Até agora ninguém tem dúvida? Então, vamos considerar y' para essa função. Consideramos aqui. Então, vamos considerar, temos uma função, a função que seja a função fora aqui, a função potência. Temos uma expressão aqui, pode ser chamada u, temos u elevado a 7. Então, posso dizer que S é 7, u elevado a 6, d de u, d de x. Mas o mesmo é composto das outras funções. Então, vou escrever 7, u elevado a 6, multiplicado por derivada de u em termos de x. Mas a função fora aqui, a função que seja fora aqui é cosseno. Então, eu vou começar da derivada de cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Vou colocar o sinal negativo aqui. Então, temos seno. Avaliada de todas as funções dentro dela, que é seno de secante de x elevado a 2. Pela regra de cadeia, tem que considerar o produto dessa função por derivada de d de dx de função de seno de secante de x elevado a 2. Mas a derivada de seno de secante de x elevado a 2, de novo, temos uma função fora que seja a função de seno. Essa derivada, vou escrever com outra cor. Então, essa derivada d de dx de seno de secante de x elevado a 2 pode ser escrita como derivada da função de fora, que seja o cosseno, avaliado nas funções dentro, que é secante, x elevado a 2, produto com a derivada da função dentro, que é secante, x elevado a 2. Derivada da função secante é secante, produto com tangente, mas avaliado na função dentro, que é x elevado a 2. E agora, pela regra de cadeia de novo, usamos essa regra para continuar, que deveria ser produto com a derivada da função dentro, que é x elevado a 2. Então, a derivada de x elevado a 2 é 2 de x. Enfim, podemos escrever y' como menos 2 por menos 7 vai ser menos 14. U elevado de 6, que vai ser cosseno de seno de secante de x elevado a 2, elevado a 6, multiplicado por seno de secante x elevado a 2, multiplicado por essa derivação que calculamos aqui. É cosseno de secante x elevado a 2 por secante x elevado a 2 tangente. Ok, esse aqui é a tangente de x elevado a 2. Okay. É tangente de x elevado a 2 multiplicada por x. Enfim. Então, a regra de cadeia pode ser aplicada para composta das mais funções. 2, 3,
etc. 4. Então, aplicamos na mesma maneira. Uma coisa que é interessante, nós podemos usar a regra de cadeia para mostrar que a derivada do valor absoluto de x e como pode ser escrito. Por exemplo, aqui, nós podemos considerar a derivada podemos considerar o valor absoluto de x como a função o radical de x elevado a 2. Logo, vamos usar a regra de cadeia para calcular essa derivação. Vamos derivar ambos lados dessa igualdade. Então, a derivação vai dar derivada da função do valor absoluto de d de x vai ser derivada dessa função é composta da função, eu vou dizer derivada de função u elevado a 1 sobre 2 sobre d de x, onde u é x elevado a 2. Então, eu posso dizer que esse é 1 sobre 2 radical u multiplicado por d de u, d de x. Isto vai ser 1 sobre 2, o radical x2, multiplicado por derivada de x elevado a 2, que vai ser 2 de x. Isto pode ser escrito como x sobre o radical x elevado a 2. Mas esse é esse. Então, posso escrever aqui que realmente a derivada do valor absoluto de x vai ser igual de x sobre o valor absoluto de x. É isso. E também vocês podem usar a regra de cadeia para verificar que realmente se tiver uma função par. Então, a derivada de uma função par é uma função impar. E se tiver uma função impar, a derivada da função impar é uma função par. A mesma coisa, nós usamos a regra de cadeia para obter esse resultado, que já sabemos antes, para verificar que se realmente, como podemos esboçar f' e como podemos verificar que nossa calculação realmente já foi feita correto. Então, vamos descansar uns 5 minutos, depois eu vou começar a derivação implícita. Mas nesse momento, se alguém tiver pergunta, pode perguntar sobre a regra de cadeia. Então, vamos descansar até 10h55. Outra aula que eu esqueci de gravar, a segunda parte, eu já publiquei o vídeo no YouTube. Não sei se alguém precisa poder usar o vídeo online que eu já publiquei no YouTube. Provavelmente hoje também eu vou publicar esse vídeo no YouTube porque esqueci de gravar essa parte da aula. Mas enfim, vamos começar a encontrar uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Aqui também temos uma equação em termos de x e y. Impossível separar y e x e explicitamente escrever y em termos de x. Então, precisamos usar a derivação implícita para derivar essa equação. Então, o que podemos fazer? Precisamos derivar porque queremos saber a inclinação da reta tangente. Então, derivamos os lados dessa igualdade em termos de x e lembramos que y é uma função dependente de x. Usamos a regra de cadeia também. Então, temos y', regra de produto, multiplicada por seno de 2x, mais y, derivado do seno de 2 de x, que vai ser 2 cosseno de 2 de x,
Usei aqui também a regra de cadeia. Derivada de seno e cosseno evaluado na função dentro e derivada da função dentro é 2. Fica igual produto. Então, produto de duas funções vai ser derivada da primeira função multiplicada por segunda função, mais primeira função multiplicada por derivada da segunda função. Derivada da segunda função é cosseno de 2y. Pela regra de cadeia vai ser menos do seno evaluado da função dentro, multiplicado por derivada da função dentro, mais derivada da função dentro é 2y'. Vai ser menos seno de 2y multiplicado por 2y'. Agora que obtemos essa equação em termos de x e y', isolamos y', temos seno de 2 de x, para o outro lado fica mais 2x seno de 2y, fica igual cosseno de 2y, menos 2y de cosseno de 2x. Fica igual cosseno de 2y, menos 2y de cosseno de 2x. E agora y' vai ser igual ao quociente de cosseno de 2y, menos 2 vezes de y de cosseno de 2x, sobre o seno de 2x, mais 2x seno de 2y. Agora no ponto P sobre 2 e 4 sobre 2. Deixa eu abrir um pouco o espaço. Tá, então, y' de ponto P sobre 2 e P sobre 4 vai ser, vamos escrever, cosseno de 2 vezes P sobre 4 vai ser cosseno de P sobre 2, número 0, menos 2 vezes de P sobre 4 vai ser P sobre 2, multiplicado por cosseno de 2 multiplicado por P sobre 2, vai ser cosseno de P. Então, vai ser menos 1, vai dar mais 1. Seno de 2 de x. X é P sobre 2. Então, vai ser seno de P, que vai ser número 0, mais 2 vezes de x, que vai ser P, multiplicado por seno de 2 vezes de P sobre 4, que vai ser seno de P sobre 2. Então, vai ser número 1. O que falta aqui vai ser P sobre 2, quociente por P vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a inclinação da reta tangente sobre essa curva nesse ponto. Então, a equação da reta tangente vai ser y menos P sobre 4 igual a inclinação multiplicada por x menos P sobre 2. Então, eu deveria simplificar essa equação. Dado pela equação, pela inclinação da reta tangente, é um ponto dado. Outro exemplo. Vamos encontrar a reta tangente sobre essa curva, que tem uma equação implícita em termos de x e y. O ponto P é P. E vamos procurar saber que no qual ponto essa curva tem reta tangente horizontal. Então, de novo, precisamos derivar essa função, mas vai ser derivação implícita.
Derivamos os lados dessa equação em termos de d de x. Já sabemos a derivação da função seno, que é composta da função x mais y. Vou usar a regra de cadeia. Derivada da função fora, que é essa função seno, vai ser a função cosseno. Esse y'. Cosseno avaliada na função dentro, multiplicada por derivada da função dentro. A derivada da função dentro vai ser derivada x mais y em termos de d de x. Isso vai ser igual a derivada de 2 de x vai ser 2, menos derivada de 2 de y, lembrando que y é dependente do valor de x, vai ser 2 d de y, d de x. Mas essa derivada vai ser derivada da função de x, que vai ser 1, e derivada da função y. Então, agora que obtemos... Agora que obtemos essas equações, eu vou isolar y'. Y' tem um coeficiente aqui que é cosseno de x mais y, mais 2. No outro lado da igualdade temos 2 menos o cosseno de x mais y. Então, y' vai ser a razão dessas expressões de 2 menos o cosseno de x mais y sobre o cosseno de x mais y mais 2. Então, para procurar saber qual vai ser a inclinação da reta tangente nesse ponto, basta calcular y' é P. E só evaluamos essa função no ponto P é P. Então, o cosseno de P mais P vai ser cosseno de 2P, o valor vai ser número 1. Então, temos 2 menos 1. De novo, cosseno P mais P vai ser cosseno de 2P, vai ser o número 1 mais 2. Então, a inclinação vai ser 1 sobre 3. A reta tangente, a equação da reta tangente no ponto P vai ser y menos P igual a inclinação multiplicada por x menos P. E depois vocês podem simplificar algebricamente. Mas vamos ver no qual pontos essa reta tangente pode ser uma reta tangente horizontal. Isto implica que vamos olhar para o numerador de y'. O numerador de y' aqui tem 2 menos cosseno de x mais y. Então, quando o numerador fica igual a 0, entretanto que o denominador não seja 0. Mas, realmente, olhando para o numerador, isto significa que o cosseno de x mais y deveria ser igual ao número 2. Mas, realmente, isto é impossível. Por quê? Porque os valores da função de cosseno é sempre entre o número 1 e o número menos 1. Então, nunca vai subir e ficar igual, por exemplo, o número 2 ou menos 2. Logo, posso dizer que sobre essa curva não existe nenhuma reta tangente horizontal. Ou seja, 2 menos o cosseno de x mais y, se quiser ficar igual a 0, isto implica que o cosseno de x mais y deveria ser igual a 2. Mas isto nunca acontece. Então, não existe nenhuma reta horizontal. Reta tangente horizontal. Professora, ali no 2 menos cosseno de x mais y, de onde saiu esse menos cosseno?
Então, já obtemos essa equação aqui. Y' multiplicado por cosseno de x mais y mais 2 igual a 2 menos cosseno de x mais y. Então, você tem problema aqui ou não? Você já entendeu essa igualdade? A única parte que eu não entendi nessa igualdade é o menos cosseno. O menos cosseno veio aqui, porque essa derivada aqui foi igual dessa 1 mais d de y d de x. Então, cosseno de x mais y fica multiplicado por 1 e outra vez fica multiplicado por d de y d de x. Porque uma vez multiplicou por 1, então temos um fator de cosseno de x mais y, esse lado, o lado esquerdo da igualdade. Que depois que isolei y', eu troquei lugar para outra parte. Ah, tá, tudo bem. Entendi agora. Viu? Eu não escrevi muito bem, realmente você tem razão. Porque aqui nós temos essa soma. Essa foi uma soma. Essa é uma soma multiplicada por cosseno de x mais y. Mas então, uma vez cosseno de x mais y multiplicado por 1, mais cosseno de x mais y multiplicado por y'. Então, esse cosseno de x mais y, eu troquei lugar para outra parte da igualdade, ficou negativo. Tá, agora entendi. Obrigado, professor. Não tem nada. Então, mas aqui, porque já sabemos, o cosseno sempre fica igual, fica entre os valores de menos 1 e 1, nunca acontece essa igualdade, então não existe nenhuma reta tangente horizontal. Então, vamos ver o gráfico dessa função. Esse é o gráfico dessa função. Esse gráfico não tem nenhuma reta tangente horizontal. É interessante. Até eu pensei que deveria ter, mas não tem. Sim. Ainda esses partidos parece que a reta não é horizontal. É bem interessante. Então, às vezes, ainda sobre os gráficos, nós não podemos ficar com certeza que tem reta tangente horizontal ou não. Mas a calculação está mostrando que não tem. Mas, por exemplo, no ponto de P é P, que quase vai ser 3,14 aqui, que eu já desenhei. A inclinação da reta tangente era 1 sobre 3. M aqui é 1 sobre 3. Professora, Sim. Como ela não tem nenhuma reta horizontal, né, das tangentes, eu posso dizer que a função ela não é limitada? Não tem como ela ser limitada? Não é limitada, você está olhando o gráfico dessa função. O gráfico, não entendi o que você perguntou, mas o gráfico dessa função é esse, que não é limitada. Está continuando, mas você está perguntando sobre o gráfico da função y'? Sobre o gráfico mesmo, se eu posso depreender, né, dado que não tem retas horizontais, né, ela não tem pontos máximos e mínimos, a partir disso eu posso falar, então ela não é limitada. Então esse não é limitada. Sim. Sim, você queria usar a regra de derivadas assim, para os pontos extremos. Essa é uma função contínua. Então, realmente, não tem pontos máximos ou mínimos local, ou, em geral, no domínio dela não tem pontos máximos ou mínimos. Ou, se você considerar só um intervalo fechado, por exemplo, num intervalo fechado, então, porque essa função sempre é crescente, então, só poder dizer sobre um intervalo fechado, os pontos extremos vai ser os pontos
maximais ou minimais neste intervalo fechado, mas no domínio tudo não tem ponto máximo ou mínimo. Sim. É porque, por exemplo, para determinar se ela é limitada, eu teria que fazer o x tender a infinito e, a partir disso, provar que y também tende a infinito, ou menos infinito, né? E fazer isso quando ela tem duas variáveis assim, eu não sei fazer, no caso. Não é tão simples, não sei. Não é tão óbvio. Aí a dúvida era essa, se tipo, se ter essa coincidência de ela não ter nenhuma assíntota não, nenhuma derivada aqui igual a zero, então eu posso dizer que ela não é limitada. Pelo que a derivada não é zero. Porque pela derivação assim, y' é uma função contínua. O que pode ajudar esse? Y' é uma função contínua. Ainda o denominador dessa função não fica igual a zero. Nunca. Então, eu posso dizer que temos funções contínuas, quociente das funções contínuas, denominador nunca fica igual a zero. Isto me dizendo que nossa função é uma função monotona, ou seja, ou é crescente ou é decrescente. Então, que pelo desse fato que sempre y' tem valor positivo, não nulo, então isto está dizendo que temos uma função crescente, mas se tiver uma função, temos uma função crescente que o domínio dessa função é número R. O domínio é todos os números reais. Essa função é sempre crescente. Então, isto significando que sim, essa função não é limitada. Se fosse limitada, então vocês podem não tem nenhuma reta também assíntota, também esse é importante, não tem nenhuma reta assíntota horizontal. Isto também implica, por exemplo, vocês podem considerar o gráfico da função, por exemplo, arctangente entre menos P2 ou P2. Então, temos essa função, tá bem? Essa função é uma função crescente em todos os números reais, é uma função contínua, também não tem nenhuma reta tangente horizontal, assim, fica quase horizontal, mas realmente não fica exatamente zero. Temos reta assíntota horizontal. Então, se tiver reta assíntota horizontal, então é limitado. Mas se não tiver nenhuma assim, assíntota horizontal, acho que sim. Então podemos dizer que não é limitado. Não é limitado. No momento eu acho que é correto. Então, fora, não temos nenhuma reta assíntota horizontal. É correto assim. Eu acho que é correto. Então, interessante. Foi uma pergunta boa. Vamos ver outro exemplo. Vamos encontrar a reta tangente sobre essa curva nesse ponto. E vamos procurar saber que realmente nos quais pontos temos reta tangente horizontal. Realmente essa equação é uma equação de uma elipse. Deixa eu ver. Então, de novo, usamos a regra de derivada implícita. Temos 2 de x mais y mais x e y'. Derivamos ambos lados da igualdade. Usamos a regra de cadeia. Então, obtemos essa equação, isolamos o valor de y', vai ser x mais
2y igual menos 2 de x menos y. Então, enfim, y' vai ser igual menos 2 de x menos y sobre x mais 2y. Essa é a equação de inclinação para a reta tangente. Então, y' no ponto 1 e 1 vai ser igual menos 2 menos 1, menos 3 sobre 3, vai ser menos 1. Então, a inclinação da reta tangente em menos 1, a equação da reta tangente nesse ponto vai ser y menos 1 igual menos de x e menos. Vai ser y igual menos x mais 1 mais 2. Essa é a equação da reta tangente sobre essa curva no ponto 1 é 1. Mas, para saber no qual pontos a reta tangente é horizontal, devemos olhar para esse quociente da derivada de y, y'. Então, aqui precisamos observar que eu vou responder como outro. Então, precisamos reta, agora, reta tangente horizontal implica que menos 2 de x fica igual a y e x deveria seja diferente do menos 2 de y. Então, sempre tem que olhar para essas duas propriedades. Denominador não pode ser nula, não pode ser zero. O numerador deveria ser igual a zero. Agora, para procurar os pontos, eu vou procurar qual pontos sobre essa curva vai satisfazer essa propriedade de y igual a menos 2 de x. Para saber isso, nós precisamos colocar em lugar de y o valor menos 2 de x e resolvemos a equação. E vamos obter as opções de x para procurar saber qual pontos vão ser os pontos desejados. Então, deixa eu abrir um pouco de espaço aqui. Aqui. Mais. Tá. Então, eu vou colocar isso. Eu vou colocar esse valor dentro da equação da curva. Temos x elevado a 2 mais x multiplicado por menos 2 de x mais menos 2 de x elevado a 2 igual a 3. Vamos resolver essa equação, obtemos as opções de x. Isso vai me dar x2 menos 2x2 mais 4x2. Ou seja, vai ser 3x elevado a 2 deveria ser igual a 3. Ou seja, x2 deveria ser igual a 1. Ou seja, x deveria ser igual a mais ou menos 1. Então, se tiver x igual a 1, y deveria ser, pela essa regra, y deveria ser ou igual a menos 2, ou y deveria ser igual ao número 2. Mas deveria observar que se realmente esses dois números ficam sobre essa curva. Então, se tiver x igual a 1, y deveria ser igual a menos 2. Será que 1 e menos 2 é um ponto
sobre essa curva, então deveria colocar esses números dentro da igualdade para ver que se satisfaz a igualdade ou não. Acho que sim, porque resolvemos isso. Então, vai ser 1 mais... acho que serve. 1 menos 2 mais 4 igual a 3. É isso. E também menos 1 e 2 são os pontos sobre esse gráfico da função. Então, são esses pontos que, se considerarmos esses valores, y' fica igual a 0, mas esses números não vão satisfazer essa equação de x igual a menos 2y. E também todos esses 2 pontos ficam sobre o gráfico da função. Então, ficarão os pontos 1 menos 2, menos 1 e 2. Nesses 2 pontos, temos reta assíntota horizontal. Mas vamos ver o gráfico dessa função. Essa função é uma elipse. Os pontos foram o ponto menos 1 e número 2. O outro era número 1 menos 2. Esses 2 pontos são os únicos pontos que a reta tangente desses pontos deveria ser horizontal. Quase horizontal. Então, fora desses 2 pontos, essa curva não tem nenhuma mais reta tangente horizontal. Eu quase terminei. Só falta isso aqui. Como que já sabemos derivação das ordens superiores da ordem maior, nós sempre podemos aplicar a mesma derivação da ordem maiores no sentido da derivação implícita. Assim, nós podemos derivar de uma equação da curva e podemos repetir a mesma maneira usando a regra de cadeia para obter as derivadas da ordem superior. Por exemplo, eu vou fazer esse exemplo rapidamente aqui. Então, vamos encontrar y2'. Vou derivar dos lados dessa igualdade. Então, temos 18 de x mais 2y', regra de cadeia, igual a 0. Vocês podem obter aqui y' e depois derivar do quociente, mas eu vou sugerir para vocês continuar da mesma maneira. Vamos derivar de novo os lados dessa igualdade. O que obtemos aqui dx, considerando que aqui y e y', ambos são funções dependentes de x. Então, temos 18, mais temos produto das funções. Então, 2 vezes o produto da primeira função, de derivada da primeira função que seja a função y, vai ser y' multiplicado por y', mais 2 vezes primeira função multiplicada por derivada da segunda função. Então, vai ser y'. Fica igual a 0. E agora, isolamos y'. Reescrevemos menos 18 mais 2y' elevado a 2, dividido por 2y. Para obter a forma mais explícita dele, vocês podem calcular y' aqui. Y' fica igual a menos 18 de x sobre 2y. E só substituímos esse valor na derivação de y'. Só vai ser isso, uma substituição. Então,
na mesma maneira, nós podemos derivar várias vezes de uma função implicitamente, gente, como derivação implícita. Só derivamos e lembramos que todas as funções y, y', y2', todos são funções dependentes da função de x. Quando queremos aplicar a derivada, tem que lembrar que essa função é dependente, logo a derivada dele pode ser escrita assim, como 2 linhas, 3 linhas, etc. Então, vou terminar a aula aqui. Só algumas dúvidas? Se não tiver dúvida, para a aula que vem, eu vou falar sobre derivadas das funções trigonométricas inversas e derivadas logarítmicas. Tá, boa sorte. Vou encerrar a aula aqui.